Queridos, quero então hoje poder compartilhar da palavra de Deus, daquilo que Ele tem colocado no meu coração. E uma pergunta: qual a sua postura diante de algo que você se comprometeu? Qual a sua postura diante de algo que você se compromete? Você cumpre com excelência pelo fato de ter se comprometido, ou você avalia as circunstâncias? Como acontece na sua vida diante de algo que você se compromete? Essa mensagem, eu dei o título dela de Comprometidos apesar das circunstâncias. Quando a gente assume uma responsabilidade, a gente assume um compromisso sobre algo, isso exige de nós, exige dedicação, exige uma entrega, um empenho, mas também traz riscos, traz benefícios, uma série de coisas envolve um comprometimento nosso com aquilo que a gente se compromete ou com quem a gente se compromete. Constantemente, a nossa vida, ela faz parte dela assumir compromissos, assumir responsabilidades com pessoas, com instituições. Nós empenhamos a nossa palavra e devemos, de fato, cumprir aquilo que nós, então, empenhamos nossa palavra. Quando a gente casa, a gente se compromete com o nosso cônjuge e a gente deve, então, levar isso a sério, cumprir mesmo diante dos desafios que envolvem essa jornada. O Guga e a Carla casaram há só uma semana, talvez ainda não tenham tantos desafios, mas eles assumiram um compromisso, assim como cada um de nós assume um compromisso. Quando a gente compra algo, quando a gente vai e compra alguma coisa, a gente passa a estar comprometido ao quê? A pagar, e tem que pagar. A gente não pode ficar sem pagar, essa é a nossa única opção. E caso venha surgir algum desafio, algum problema, alguma coisa nesse momento, a gente precisa dar uma satisfação, a gente chama, a gente conversa, a gente explica, mas de fato, quando a gente assume um compromisso, a gente precisa pagar. Quando a gente olha para antigamente, eu acho que não cheguei a viver essa etapa, mas fala-se que muitas pessoas assumiam um compromisso só como? Só num aperto de mão. Alguns diziam que no fio do bigode. Então, assumia-se um compromisso, ou então simplesmente a palavra bastava, porque realmente isso se cumpria. Mas, infelizmente, nos nossos dias hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, essa seriedade diante dos desafios das pessoas, esse comprometimento tem diminuído, tem acontecido de uma forma muito menor. Empenhar a palavra em muitos contextos já não é uma opção. Se eu chegar numa loja e querer comprar alguma coisa, eu digo, daqui 30 dias eu volto aqui para pagar. Vão me vender? Não. Porque algo tem acontecido. Nas relações comerciais, a gente vê que os contratos estão aí para que as pessoas cumpram as suas obrigações. Se não cumprir, a justiça entra e, então, toma providências. No casamento, nós nos comprometemos diante de Deus, diante da família, dos amigos, porém, em muitas situações, homens e mulheres têm buscado argumentos para não dar sequência àquilo que elas se comprometem. A gente tem visto isso em muitos momentos. Alguns desentendimentos, erros ou até aquela chamada incompatibilidade pode se tornar motivo para que as pessoas quebrem um compromisso de aliança que assumiram principalmente diante de Deus. E em muitos desses casos, queridos, essas coisas acontecem pelo fato de estarmos muito focados naquilo que é o melhor para mim, aquilo que é o melhor para nós,
os nossos desejos, as nossas necessidades. Aquilo que foge a uma situação de bem-estar ou confortável para mim, por vezes se torna um motivo de desistir um do outro ou de algo. Mas e quando a gente leva isso para Deus? Como tem sido? Como temos agido? Será que estamos de fato comprometidos com Deus? Você hoje pode se avaliar nesse sentido. Se você tem estado de fato comprometido com o Senhor. Como discípulos de Jesus, nós devemos estar comprometidos em glorificar a Deus, em cumprir os propósitos dele nessa terra, viver de acordo com aquilo que ele tem para nós, com os seus valores, com aquilo que a palavra dele nos instrui. Como tem sido a sua jornada com o Senhor? A gente sabe que a jornada com Deus ela é muito boa, Deus faz muitas coisas por nós, Ele nos ama, nós sentimos esse amor dele por nós, mas sabemos que somos chamados a mais para entregar a nossa vida com o propósito de glorificar o Senhor, de adorar o Senhor com tudo aquilo que temos. E pensando sobre esse comprometimento, a Bíblia ela nos ensina através de muitas histórias. Se a gente for ver, muitos homens de Deus que viveram esse compromisso com Deus e entregaram as suas vidas nesse sentido. E eu quero ler hoje com você uma em especial, está lá em Daniel capítulo 3, nós vamos ler, o texto é longo, então é importante que você preste bem atenção, mas o texto ele traz algo de um momento onde os amigos de Daniel, ali Sadraque, Mesaque e Abdinego, a partir do que Daniel tinha vivido, ele tinha então intercedido por esses amigos e eles assumiram um cargo naquele reino, e a partir disso, algo aconteceu sobre a vida então desses 3 homens, porque o rei, ele construiu uma estátua, uma grande estátua, e ele então decretou que todos se curvassem diante dessa estátua. O texto diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Imagina o tamanho disso. E ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou toda a turma, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram de pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: essa é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som ali de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrasse e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som de toda espécie de música ali, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês.
mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E olha só, olha a pergunta ali bem prepotente do rei: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com eles que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem aqueles homens e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram aqueles homens, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram do fogo. Os governantes ali, sátrapas, governadores, prefeitos, conselheiros, se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia nem cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de vocês, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego a melhores posições na província da Babilônia. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos ser conhecidos como os discípulos de um Deus que faz grandes coisas também. Queridos, o texto fala, eu vou pedir só aqui a minha água que eu esqueci. Licença aqui, gente, só para pegar uma aguinha. O texto fala então desses 3 jovens que haviam sido nomeados para administrar a província da Babilônia, mas em um determinado momento eles viveram algo muito desafiador e eles foram colocados em uma situação onde eles precisavam fazer uma escolha, onde eles precisavam tomar uma decisão e que isso impactaria muito a vida deles, a jornada deles, a sequência deles. E eles então precisavam decidir entre manterem-se comprometidos com o Senhor, com a sua palavra, mas isso colocaria eles em risco, colocaria o cargo deles em risco, o cargo que eles tinham alcançado e a própria vida. Ou então, eles tinham a opção de ceder à pressão e se curvar diante da imagem, mantendo assim tudo mais tranquilo, a segurança, mantendo os benefícios que eles já tinham conquistado. Então eu quero te convidar hoje a nós olharmos para a vida desses homens e olhar para a escolha que eles fizeram, que é algo profundo, que fala muito comigo, fala muito ao nosso coração, e que a gente possa olhar sobre essa perspectiva
de sermos comprometidos com Deus, apesar das circunstâncias. E o primeiro aprendizado que eu vejo com essa história, diante da escolha deles, é que eles estavam comprometidos exclusivamente com Deus. Nada mais. Nenhum outro compromisso. E essa é uma pergunta que a gente deveria fazer de maneira constante diante de nós mesmos. Com quem realmente eu estou comprometido? O meu compromisso, de fato, é com quem? Diante dos desafios que eu enfrento. E há pelo menos três ambientes, três maneiras que nós podemos estar comprometidos. A primeira delas é comigo mesmo. Também com os outros, com as outras pessoas ou com Deus. E quando a gente está comprometido apenas com a gente mesmo, e isso é algo muito comum nos nossos dias. A gente vê isso, é uma realidade do ser humano. Cada vez mais as pessoas têm vivido muito focadas em si mesmas, nas suas necessidades, buscando constantemente a sua própria satisfação, buscando a realização dos seus desejos, a conquista de sonhos. E um detalhe, não tem nenhum problema buscar realizar sonhos. Isso não é um problema, mas a questão-chave é a que preço, de que forma tem se buscado esses tais sonhos. A busca pelo melhor de mim, pelo melhor para mim, pelo mais fácil, por aquilo que é mais cômodo, tem feito que muitas vezes nós esqueçamos do compromisso que assumimos diante de Deus e com o propósito de Deus, com aquilo que o próprio Deus tem entregue para nós. Mas além de estarmos comprometidos apenas conosco, podemos estar comprometidos também com os outros. Mas se a gente pensar, estar comprometido com outros é algo bom. A Bíblia fala sobre isso, que a gente precisa ter o olhar para o próximo, se importar com o próximo mais do que conosco mesmo. Mas quando isso acontece apenas com os outros, apenas com o que os outros pensam de mim, o que eles digam, isso faz com que tudo aquilo que aquelas pessoas que estão à minha volta, tudo aquilo que eles fazem, tudo aquilo que eles pensam, isso vai definir as minhas escolhas e as minhas decisões. Eu acabo pensando que tudo que o Perinha pensa sobre mim, tudo que ele pensa, se eu estou me importando apenas com os outros, eu vou dar passos, tomar decisões a partir do que ele pensa. A gente acaba não tendo a própria personalidade, nem mesmo uma convicção na maneira que nós devemos viver. Tudo o que acontece no mundo facilmente altera a nossa rota. Os meus princípios, eles acabam sendo negociados a cada nova tendência, até porque a maior preocupação nesse perfil de comprometimento é o que os outros vão pensar. Como vai ser? Como eu serei visto no meio onde eu vivo? O que as pessoas vão pensar de mim, seja lá na faculdade, seja no trabalho, seja na família, até em meio à igreja. E se a gente estiver comprometido apenas com o que os outros dirão ou pensarão, certamente esses ambientes, eles nos farão mudar de maneira constante, numa busca por agradar as outras pessoas. E há uma terceira maneira de vivermos, e que, como discípulos de Jesus, precisa ser algo que nós buscamos, que é estar comprometido com Deus. E quando o nosso primeiro compromisso, o grande compromisso da nossa vida é com o Senhor, as outras coisas vão se tornando mais naturais. Eu me comprometo com as pessoas também. Eu me comprometo com os outros, porque de fato é o que o Senhor quer e eu estou comprometido com Ele. O texto mostra esses 3 jovens que foram levados para a Babilônia e agora se deparam com essa situação complicada, onde o rei construiu ali a estátua, e ele ordena que todas as pessoas se curvem diante daquela imagem. Eles então se negam a fazer isso, e eles são denunciados por outras pessoas ali, aqueles que estavam preocupados olhando aquelas pessoas, às vezes por querer os seus cargos ou algo do tipo, ou simplesmente para contar porque algo não aconteceu, mas eles negam
e eles não fazem aquilo que era conduzido para todos ali, e de fato eles são questionados, e a pergunta do rei para eles: é verdade que vocês não adoram a imagem que eu mandei erguer? O rei disse para eles, o rei vai e dá então mais uma chance para ele. Vocês vão ter mais uma oportunidade. A hora que tocar esse monte de instrumento aí, vocês podem então se curvar, e aí vai ficar tudo certo. Vai ser melhor para vocês, ele disse. Mas se vocês não se curvar, aí aqui tem uma ameaça já. Se vocês não se curvar, vocês vão para a fornalha muito quente. Então, vocês fiquem espertos sobre isso, porque vocês vão ser lançados ali. E o rei termina a fala dele naquela frase bem prepotente, arrogante, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. E aí, gente, eu confesso que para mim é muito lindo ler a resposta deles. O que eles disseram então? Rei, nós não precisamos nos defender diante de ti. Gente, imagina que a gente às vezes se defende tanto, A gente explica tanto, mas nós não precisamos nos defender diante de ti, rei. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos. Mas se Ele não nos livrar, saiba, rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu mandou erguer. Gente, olha a profundidade dessa resposta. Olha a preciosidade disso. É lindo ver o nível de comprometimento desses caras com Deus. A fé que eles tinham naquilo que Deus faria, mesmo que eles não soubessem como ia acontecer. Gente, tu te imagina diante de uma situação onde tu diz assim, não, pode, eu não me preocupo, pode fazer o que tu quiser, Deus vai me guardar. E aí? Eu fico pensando, não sei o que eu faria no lugar deles. Imagina aquela fornalha ali, os caras que foram levar depois morreram já, só de ir lá levar na beirada. E aí eles falam algo tão lindo. Veja que eles acreditam, eles afirmam que Deus faria, mas eles deixam claro, e aqui tem muita maturidade, apesar de serem jovens, porque eles dizem, se Deus não fizer, ainda assim, nós não nos curvaremos. Eles estavam comprometidos exclusivamente com o Senhor, com a sua lei. Queridos, o que nós vemos aqui são homens que não pensaram em si mesmos, porque senão eles teriam se curvado para que não tivessem nenhuma dificuldade, para que eles pudessem preservar a própria vida, a posição que eles já tinham alcançado, que eles desfrutavam naquele reino. Quantas vezes a gente negocia princípios e valores por causa de uma promoção num trabalho, por causa de alcançar uma venda maior ou algo melhor? Eles não pensaram no que os outros diriam também, mas eles pensaram no compromisso que eles tinham com o Senhor da vida deles, e que eles não poderiam jamais abrir mão disso, não poderiam se dobrar a qualquer oferta que fosse feita, mesmo que isso custasse as suas vidas. É incrível olhar para isso. O comprometimento com o Senhor é ir na contramão de um compromisso apenas comigo mesmo, de satisfazer apenas os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que eu penso, que eu quero, e que nós temos visto hoje em dia, de satisfazer o meu ego. É tirar o foco do eu, daquilo que é bom ou seguro para mim. É viver de uma forma que não estou preocupado em agradar prioritariamente as pessoas que me cercam, com o desejo de ser aceito por elas, pelo medo de ser visto como um ET, como um esquisito, ou de tantas outras maneiras. E sabe, queridos, que na minha vida isso, por um bom tempo, foi um desafio. Eu tinha muito medo de desagradar as pessoas, do que elas iam pensar de mim, se eu não fizesse aquilo que agradasse elas. Mas eu fui percebendo o quanto isso era destruidor, o quanto isso podia
me fazer priorizar o que as pessoas queriam e não aquilo que Deus queria da minha vida. Houve momentos em que eu, inclusive, menti por pensar nos outros, pensar naquilo que eles iam, se eu contasse a verdade, de fato, isso ia ser muito complicado. Mas eu não olhei para aquilo que Deus estava, no meu compromisso com Ele. A mentira é algo que não pode fazer parte da vida de um discípulo de Jesus. E a gente acaba fazendo coisas e acaba esquecendo do nosso comprometimento com Deus. Eu lembro de um momento na nossa vida como casal, em que eu e a Carla éramos recém-casados, e eu fui para uma feira em São Paulo, eu era representante comercial, e estando lá na feira, todo ano tinha feira, eu trabalhei nessa profissão por 15 anos, e estava lá em um stand de uma empresa que eu representava, e chegou um momento que um gerente me chamou. Ele me chamou para uma conversa, e eu imaginei que tivesse a ver com algum pedido, alguma coisa. Fui até ele. Quando eu cheguei, ele me abraçou e disse assim: cara, tem uma coisa para te contar. Está vendo aqui? Aí ele apontou ali, tinha umas vendedoras internas da empresa. Ele está vendo aquela vendedora ali? Eu conversei com ela e ela quer ter um tempo contigo hoje, tá? Lá no hotel. Já está marcado, hora tal, está tudo certo. E daquele jeito dele assim, ele era um carioca, e bem tranquilo assim, ele disse: fica em paz, vai ser pelo faturamento da empresa, tu não precisa te preocupar, não vai pagar nada, só curte esse momento. E me mostrou quem era a moça. Eu conhecia, porque era da empresa que eu representava, então eu acabava vendo nas feiras, e ele já tinha inclusive reservado o quarto lá no hotel, já estava tudo realmente preparado, e algo que para ele ali era algo normal, natural, pelo que vivia, mas naquele momento passou um filme na minha cabeça. Enquanto ele falava, meu coração começou a palpitar assim, ficar acelerado demais, e eu comecei a lembrar do meu casamento, minha vida, meus sonhos, meus planos, tudo aquilo vindo, e eu comecei a tremer. E a gente tinha 2 anos de casado, por aí. E eu fiquei pensando: gente, o gerente da empresa que eu represento está me fazendo esse tipo de proposta. O que dizer numa hora dessas? O que dizer diante de uma situação como essa? Era o gerente da empresa que eu representava. Se eu negasse, ele podia ficar, sei lá, chateado comigo, e antes era um desafio para mim, eu desagradar alguém. Então aquele momento, em fração de segundos, eu precisava dar uma resposta, e ele se relacionava tão bem com aquelas meninas que isso poderia até gerar algo de querer me dispensar, me demitir. A empresa ali também, por meio dele, estava pagando todas as despesas de uma semana lá em São Paulo, com hotéis, tudo muito caro e tudo. Então também podia ser algo que ele tinha a liberdade de dizer: não vou pagar, né? Além das brincadeiras, aquelas do tipo, não gosta de mulher. Então, esse era o cenário. E naquele momento, eu estava diante de uma grande decisão também. A quem eu iria agradar? A quem eu iria agradar? A Deus ou aquelas pessoas que estavam ali, que trabalhavam comigo? Com quem eu estava mais comprometido naquele momento? Comigo mesmo e com os benefícios que eu poderia perder? Com os outros, com aquilo que pensariam sobre mim, sobre a minha identidade, ou de fato comprometido com Deus? Então eu dei uma respirada. Naquele momento eu olhei bem para aquele homem e disse: meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Isso é algo que eu não vou fazer. Você pode imediatamente cancelar a reserva daquele quarto que você fez no hotel. Eu sou um homem bem casado, eu amo a minha esposa, estou vivendo os melhores dias da minha vida com a minha esposa, e realmente essa não é uma prática minha. Aquilo certamente causou um espanto para ele, e ele ainda tentou argumentar, me dizendo: mas cara, tua esposa está longe,
nem vai ficar sabendo disso, tudo mais. Mas para a glória de Deus, eu pude encerrar o assunto e dar um bom testemunho de estar comprometido de fato com o Senhor. Primeiramente com Deus e também com a Carla. Mas perceba que talvez, se o meu compromisso naquele momento, se não existisse um compromisso com o Senhor, se fosse só um compromisso com a Carla, não algo tão profundo quanto é o nosso compromisso com Deus, porque eu lembro uma vez que a Carla disse para mim, o meu compromisso contigo, a minha fidelidade a ti, ela tem base na minha fidelidade a Deus. Senão, seria diferente. Enquanto nós não temos o Senhor, talvez a gente vá se abrindo para outras coisas. Mas quando Deus entra na nossa vida e nós assumimos um compromisso com Ele, isso faz diferença na nossa vida. E de fato, se eu tivesse tomado uma decisão errada naquele momento, poderia ter mudado o rumo da nossa jornada, da nossa vida, tantos desafios, dores, sofrimento. Poderia também ter aberto outras portas, outras consequências, porque esse mesmo gerente depois veio várias outras vezes viajar comigo aqui, mas nunca mais ele tocou em assunto como esse. Nunca mais ele falou sobre isso. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, gente, não tem a ver comigo, tem a ver com a misericórdia, com a graça de Deus sobre a minha vida naquele momento. Eu podia muito bem ter caído. A Bíblia diz que todo aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então nós precisamos orar constantemente, todo dia, Deus, me ajuda a manter o meu compromisso contigo. Mas nós precisamos ter isso em mente, queridos. É nosso papel estar comprometidos em agradar a Deus, em seguir os seus mandamentos, viver de acordo com os seus princípios e valores, não negociando de maneira nenhuma. Seja qual for a proposta, Ele vai nos ajudar a nos posicionarmos quando estamos com Ele. Nos dias em que vivemos, tem sido cada vez mais desafiador viver dessa maneira. Focados em agradar a Deus mais do que a nós mesmos e mais do que as pessoas à nossa volta. Constantemente a gente recebe propostas que nos distanciam daquilo que Deus quer de nós. Por isso precisamos estar pensando em todo o tempo como nós temos agido diante das propostas que têm vindo até nós. Precisamos permanecer, nós não podemos nos curvar diante daquilo que nos é apresentado. Renuncie tudo aquilo que fere ao Senhor, que fere aquilo que Deus quer de nós. O segundo aprendizado que a gente tem com essa história é que eles estavam comprometidos apesar do medo e das ameaças. O medo e as ameaças que eles tiveram não levou eles a ceder nem negociar os seus valores e princípios. Apesar do risco iminente de morte daqueles 3 jovens, eles realmente estavam diante de um risco. E eles decidiram não se dobrar diante daquela proposta. E aquilo não era só a perda do cargo, mas era a perda da vida. Então era algo muito profundo. E aí a gente pensa até onde vai o nosso compromisso com Deus quando envolve a nossa vida. Não, ok, eu me comprometo com Deus, mas se tem risco com a minha vida, não. Aí eu me rendo, aí eu me entrego. Precisa ser diferente. É algo profundo isso. O medo é algo que pode paralisar a gente. Por vezes a gente é tentado a agir de determinadas maneiras que nós não agiríamos se não houvesse o ingrediente do medo. A ameaça é uma forma de intimidar as pessoas para que elas façam aquilo que elas não fariam se tivessem a liberdade de escolher. Mas apesar de qualquer medo que pudesse vir sobre eles, apesar da ameaça real que eles sofreram, eles não se curvaram, eles não negociaram, eles não adoraram aquela imagem, adoraram somente ao Senhor. E em contraste ao que o rei tentou impor àqueles jovens, adorar a Deus é algo prazeroso para a gente, não é algo forçado. A gente ama estar adorando, estar na presença de Deus, estar rendido, nos prostramos de fato, mas isso
de maneira espontânea. Nós queremos viver e não somos forçados a isso. Queridos, o povo de Deus, ao longo de toda a história, viveu grandes desafios, experimentou situações onde se depararam com perseguições, com ameaças, com dificuldades, com o medo. Eles tiveram que fazer escolhas de manter o compromisso com Deus, apesar de tudo que viveram, assumiram riscos. Eles abriram mão de muitas coisas deles, mas não abriram mão dos princípios estabelecidos pelo Senhor. E quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vai ver o quanto eles sofreram. Eles precisaram ser dispersos por diversos lugares, mas isso não fez com que o evangelho morresse. Pelo contrário, fez que avançasse. A gente lê lá em Atos capítulo 8 que houve uma grande perseguição sobre a igreja, que os discípulos foram dispersos, mas eles pregavam a palavra por onde eles foram. Aonde eles estavam pregando em todo o tempo, independente das circunstâncias. Diante do cenário de perseguição, ao invés de parar, isso serviu para o avanço, para impulsionar o evangelho. Por mais difícil que tenha sido aquela perseguição, foi transformada em bênção e que gera frutos até hoje, por isso chegou até nós hoje. Querido, que tipo de perseguição você tem enfrentado? Que tipo de ameaça você tem vivido hoje por causa do evangelho, por causa do nome de Jesus? E mundialmente falando, a gente sabe que há muitos lugares onde a igreja é perseguida hoje ainda. E os nossos irmãos estão sofrendo, onde eles não podem publicamente anunciar a sua fé em Jesus. Muitos têm morrido pelo fato de não negarem o Senhor, por não se dobrarem, não abandonarem o compromisso que têm com Deus. Hoje no Brasil, a gente não sofre com isso. A gente pode chegar aqui e proclamar a nossa fé. A gente pode anunciar pelas ruas o que a gente acredita, a gente tem essa liberdade. Mas a perseguição que a gente sofre, ela é muito mais em relação aos princípios, aos valores da palavra de Deus. E quando a gente se posiciona, a gente de fato sofre com muitas retaliações. Hoje em dia esses valores e esses princípios têm sido muito questionados. Em alguns aspectos há uma ação intencional em distorcer, em deturpar aquilo que a Bíblia nos ensina, seja pela sociedade, pela mídia, pelo Estado. Um exemplo claro disso é o que tem acontecido com a família, algo que a gente tem visto isso, e cada vez mais os conceitos de família que a sociedade tenta nos impor, eles estão completamente fora daquilo que são os padrões de Deus, estabelecidos pelo Senhor. A gente percebe uma trama maligna, de fato, para destruir família. Há uma tentativa de mudar o jeito, o modelo da família, daquilo que Deus coloca, questionamentos, apresentando um outro modelo, um modelo mais adequado, entre aspas, ou um modelo que inclui, enfim, mas tudo isso em busca de distorcer e de destruir a forma como Deus criou. E o que ainda é pior é que, por vezes, a igreja de Jesus tem se deixado envolver por isso. E a gente vê esses conceitos distorcidos, por vezes, a igreja aceitando de forma passiva, se acomodando, cedendo e, por vezes, se curvando diante dessa nova imagem que se tenta colocar, se tenta impor, e, por vezes, até acreditando que há um novo normal e que nós precisamos aceitar. Mas não, nós não podemos aceitar. Tudo que foge à palavra de Deus, nós temos que rejeitar. Se está na palavra, nós seguimos. Se está diferente do que a palavra fala, nós não aceitamos. O medo e as ameaças não podem nos fazer ceder. Os nossos filhos estão diante desse cenário e nós precisamos, eles estão sendo bombardeados por essas novas propostas. E nós precisamos pastorear os nossos filhos, precisamos, como Deuteronômio fala, inculcar neles aquilo que são os princípios da palavra de Deus,
para que essa próxima geração também se mantenha firme, fiel ao que Deus quer e não ceda a essas propostas. Nós, como pais, não podemos negligenciar o nosso papel, não podemos transferir a nossa responsabilidade. Queridos, qual tem sido a sua postura diante dessas ameaças, dessas perseguições? Não podemos nos calar e aceitar isso com medo do que a gente possa sofrer, mas precisamos permanecer comprometidos com o Senhor, agir como cidadãos do reino e não como cidadãos dessa terra exclusivamente. Os dias que nós vivemos são maus, e nós estamos inseridos numa sociedade que está corrompida pelo pecado, nós não podemos esquecer disso constantemente. O medo, as ameaças, não parou o povo de Deus, não pode parar o povo de Deus de anunciar as boas novas e de se manter firme diante das ofertas desse mundo perdido. Pelo contrário, precisa nos impulsionar a estabelecer os princípios e valores do reino, estando dispostos a, inclusive, morrer. Precisamos estar prontos a isso, prontos a abrir mão dos nossos valores pessoais ou que a sociedade impõe, mantendo principalmente e exclusivamente os valores e princípios que Deus tem para cada um de nós. Talvez não uma morte física, mas uma morte para aquilo que é nosso. E a gente pode, então, morrer para nós mesmos, para de fato cumprir e viver aquilo que Deus quer de nós. O terceiro aprendizado que nós temos é que eles estavam comprometidos, mesmo sendo livres na e não da fornalha. Veja bem, Deus poderia livrá-los de entrar naquela fornalha, mas Deus não livrou. Deus escolheu livrar eles lá de dentro, para que eles vivessem algo sobrenatural. Mesmo eles se arriscando, confiando e permanecendo fiéis a Deus, mas Deus não livrou eles de ter que entrar, de ter que viver aquilo, de passar pela fornalha, mas Deus salvou eles lá dentro. Mas quando a gente está diante de um desafio, de um cenário difícil, a nossa tendência como seres humanos normalmente é querer que Deus não permita que a gente passe por isso. O Tiago acabou de partilhar aqui. Ele disse: Deus, não me deixa passar por isso. Para minha mãe vivendo isso, é natural nosso, do ser humano. E seja o tipo de situação que for, a doença, a perda de alguém, o desemprego, tudo que envolve, enfim, se nós pudermos escolher, a gente sempre vai preferir não ter que passar por algo. Isso faz parte do nosso jeito de ser, da nossa humanidade. Mas nós sabemos que essa decisão não é nossa. Essa decisão é do Senhor, e se Ele permite, Ele vai estar conosco, porque a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Nós temos que ter consciência de que o fato de nós sermos discípulos de Jesus não quer dizer que nós não vamos ter desafios. Nós teremos desafios. O próprio Jesus disse que no mundo nós íamos ter aflições, mas fica firme, porque eu venci e vocês vão vencer comigo. É isso que Ele nos disse. Nós podemos passar por dificuldades, mas o que a gente não pode esquecer é que o Senhor estará conosco em todo o tempo. E na história que a gente lê, a gente vê que aqueles homens, eles não exigiram nada de Deus. Pelo contrário, eles confiaram no que Deus faria, seja aquilo que eles gostariam ou não. E hoje o que a gente vê por vezes são pessoas que querem exigir algo de Deus. Deus, eu exijo a cura, eu exijo a resposta. Não, a gente não exige nada. Ele é o Senhor e nós somos servos. O nosso papel é se impedir, é clamar pela misericórdia do Senhor e esperar pelo agir dEle. É Ele que faz. Mas nós, como seus discípulos, servos, nós temos a liberdade de falar com o Senhor e de pedir de fato por Ele, para que Ele faça. A vida daqueles 3 jovens mostra, pela fala deles,
ali para o rei, né, sobre que algo pode acontecer. Eles disseram: o Deus a quem servimos pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós não nos curvaremos diante de qualquer outro que não seja o nosso Deus. Ou seja, eles não disseram ali, eles criam, tanto que eles disseram, né? Ele vai nos livrar, mas se ele não quiser, nós vamos continuar firmes com ele. Da mesma forma acontece na nossa vida, Deus pode fazer, e nós cremos, e nós clamamos por isso, pedimos e confiamos nisso, mas é o Senhor quem faz. A confiança deles em Deus, na condução de Deus, era tanta que eles disseram que, livrando ou não, eles seguiriam firmes no Senhor. Porém, em nenhum momento da história, o Senhor nos disse que nós não sofreríamos. Como de fato sabemos, a vitória de Jesus foi conquistada naquela cruz, com sacrifício e com morte. Muitos outros homens de Deus sofreram, e eles permaneceram em Deus, eles seguiram em frente confiando naquilo que Deus faria. Se a gente olha para a história do apóstolo Paulo, a gente vai ver quanto sofrimento, açoites, prisões, naufrágios, tantas coisas que ele viveu, e ele fez isso com a consciência, porque ele chamou essas coisas de sofrimentos leves e momentâneos. Mas ele fez isso, ele falou isso porque ele tinha noção do que viria, da glória que estava por vir, daquilo que o Senhor faria. E dessa mesma forma, esses 3 jovens confiaram, mesmo não sabendo o que aconteceria, mesmo não sabendo como Deus faria, diante daquilo que eles viveriam. Eles passariam por uma fornalha, mas Deus os livrou de serem consumidos pelo fogo. Assim é o nosso Deus. Ele pode, querido, nos permitir passar pela fornalha. Saiba disso. E Ele pode nos livrar ilesos dessa fornalha. Da mesma forma que Ele pode fazer com que a gente nem experimente. Ele pode escolher, não precisa, não vai passar por isso. Mas Ele pode nos livrar de passar completamente ou não. Mas o propósito de Deus, em alguns momentos, também pode ser de não nos livrar. A decisão é dele, exclusivamente dele. A Bíblia fala de momentos em que ele decidiu não livrar alguns homens que tinham um profundo relacionamento com ele. João Batista foi decapitado, Estevão foi apedrejado, e sendo apedrejado, ele orava a Deus pelas pessoas que estavam apedrejando ele. Então, por que Deus não livrou um homem desse? Porque ele tem propósitos em tudo que ele faz. Tudo que ele faz tem um propósito. Eles sofreram, Deus não livrou da morte física, mas o fato de Deus não ter livrado não muda em nada a soberania e a grandeza do nosso Deus. Ele tem propósitos que nós não compreendemos, mas Ele nos convida a confiar. Só que quando a gente recebe um não, eu não sei como é para você, mas quando um não chega, na maioria das vezes a gente lida com dificuldade, porque é algo que a gente quer. É algo que a gente gostaria de fazer, como seres humanos, imediatistas que somos, a gente acha que sabe o que é melhor para nós, mesmo tendo uma visão limitada das coisas. E por vezes, diante das situações que a gente enfrenta na vida, tais coisas se tornam motivos, inclusive, para a gente se magoar com Deus, para a gente se afastar de Deus, para a gente não viver de fato aquilo que Ele tem, nos revoltamos, nos distanciamos, e diante disso não perseveramos e acabamos não experimentando os milagres, o cuidado e tudo aquilo que Deus tem para fazer sobre a nossa vida. Há momentos que a gente trabalha até com uma barganha. Se Deus fizer, eu vou servir. Se Deus fizer, eu vou me conectar. Se Deus fizer, eu vou estar comprometido. Se Deus fizer, eu vou. E a gente acaba querendo fazer esse tipo de troca. Mas nós precisamos ser fiéis a Deus, mesmo quando as coisas não estão indo do jeito que nós queremos.
Precisamos ter isso muito claro na nossa mente. A vontade de Deus nem sempre é aquilo que a gente gostaria, queridos. Nem sempre é. Mas a gente precisa saber que, independente da maneira que Deus fizer, seja livrando da prova, ou nos tirando de dentro de determinada situação, ou ainda não nos livrando de um desafio, nós devemos seguir descansando e confiando na soberania do Senhor, na grandeza dele, naquilo que ele fará por nós. Em que momento você está hoje? O que você tem vivido com Deus? Diante da necessidade de alguma escolha, ou talvez já passando pela fornalha? Pode ser que você esteja vivendo esse momento de fornalha. Se Deus está fazendo você passar pela fornalha, pelo fogo, lembra que Ele está com você lá dentro. Ele é quem vai te tirar de lá. Por isso, querido, não desista, não se curve. Se o Senhor não te livrou de passar pela fornalha, Ele está com você e Ele pode te livrar lá de dentro, assim como livrou esses homens, e o nome do Senhor foi exaltado. Por isso, permaneça comprometido com Ele. O quarto e último aprendizado que nós temos com a vida desses homens é que eles estavam comprometidos em glorificar a Deus. Apesar desse aparente cenário da derrota aos olhos das demais pessoas, ao final Deus foi glorificado através da vida desses homens. A ação de Deus, aquilo que eles fizeram fez com que o rei ficasse furioso, a ponto de mandar de fato os soldados mais fortes irem lá, amarram esses caras e joguem ele, aumenta 7 vezes o calor da fornalha e joga eles lá dentro. Mas, queridos, quando nós estamos comprometidos em glorificar a Deus, a maneira que nós vivemos, que nos portamos, pode de fato gerar fúria em muitas pessoas. Um posicionamento nosso pode gerar uma certa indignação, pode gerar algo até negativo sobre nós, através daquelas pessoas. A nossa integridade como homens e como mulheres de Deus pode frustrar os planos de quem está focado em fazer coisas erradas. Mas, por outro lado, ceder à sociedade, às pressões da sociedade, pode nos consumir muito mais do que o fogo de uma fornalha. Muito mais. Aqueles homens se mantiveram no propósito de glorificar a Deus e eles permaneceram íntegros. Logo que eles foram lançados na fornalha, o rei pergunta: espera aí um pouquinho, mas não eram 3 homens que a gente tinha colocado lá dentro? Essa foi a pergunta do rei. O que aconteceu? Quem que estava junto com eles lá? O Senhor estava com eles. O rei estava vendo não apenas mais aqueles 3 homens, mas ele via 4. Agora desamarrados, totalmente ilesos, a ponto do rei os chamar e mandar que eles viessem para fora. Todos ali ficaram perplexos e viram que nem um fio de cabelo deles tinha sido chamuscado. E o texto diz que eles não tinham nem cheiro de fumaça. Pensa nisso. E diante disso, olha o que o rei declara. Quando nós estamos focados em glorificar a Deus, as pessoas à nossa volta verão isso, e isso vai acontecer. O rei diz: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego. Isso, queridos, vai acontecer com nós. Louvado seja o Deus do Arthur, do Jefinho, do Ayrton, o Deus desses caras, Deus que tem feito transformação na vida deles. O cenário foi mudando. O rei que antes perguntara: que Deus pode livrar vocês das minhas mãos, agora ele declara palavras de louvor ao Senhor. Ele afirma que esses homens realmente eram servos do Deus Altíssimo, falando da confiança deles em Deus a ponto de abrir mão da própria vida. O rei então decreta que todo homem que não crer ou que falar algo contra o Deus daqueles homens seria despedaçado e a casa viraria um entulho, porque ele diz: nenhum, olha só, nenhum outro Deus
é capaz de livrar alguém dessa maneira. O texto ainda termina dizendo que o rei promoveu eles a uma posição mais alta. Gente, é lindo demais. A gente pode ver que quando a gente permanece, quando a gente mantém o nosso compromisso, o Senhor pode nos colocar em posições mais altas. Ele pode nos levar a viver. Por isso eu não preciso negociar os meus valores para alcançar algo melhor, mas eu preciso me manter comprometido com o Senhor, firme nele, porque Ele vai nos dar o algo melhor. Ele vai nos dar além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer. Por vezes a gente não compreende o porquê de algumas situações que a gente enfrenta. Isso é muito maior do que nós, maior que a nossa mente humana pode compreender. Mas quando a gente está comprometido em glorificar a Deus, a gente precisa apenas se manter íntegros e dependentes do Senhor. Talvez você possa estar vivendo algo dessa forma e ainda não presenciou algo tão profundo como o que a gente vê nesse texto. Mas eu quero te convidar hoje, querido, a permanecer focado, a permanecer compromissado com o Senhor, permanecer crendo e vivendo para a glória de Deus, convidar para que nós possamos ser, viver e servir para a glória de Deus, viver para a glória dele, não mais para o meu conforto, para os meus desejos, mas para aquilo que o Senhor quer. É lindo demais. Esse é o nosso Deus. Eu quero concluir, querido, dizendo que a vida desses homens, ela nos inspira. Depois de tantos anos, esses e outros que a Bíblia nos traz, a vida desses caras serve de inspiração para nós hoje. Por isso que a Bíblia é tão real. Por isso que cada vez que a gente lê, que a gente se entrega, se deleita na palavra, a gente é ministrado pelo Senhor. E a gente não pode viver sem isso. Porque isso vai nos inspirando a viver e a confiar de fato no Senhor. Eu sei que não é algo simples, todos nós sabemos viver algo profundo como eles viveram aqui, diante de todas essas questões terrenas que nos cercam hoje, de tudo aquilo que tem sido apresentado a nós, sugam as nossas atenções, as nossas forças, mas estar comprometido com o Senhor, em fazer a diferença nessa geração, a não ceder às pressões que surgem, realmente requer de nós uma renúncia, uma intencionalidade e principalmente uma intimidade com o Senhor. Queridos, voltando àquela pergunta, será que estamos de fato comprometidos com Deus e com a sua missão? Qual a sua avaliação hoje? Como você se vê diante do Senhor? Será que diante dos lugares onde Deus tem nos colocado, das posições que Ele tem nos dado na sociedade, a gente tem se posicionado como discípulos dEle, como alguém que serve ao Senhor, como alguém que ama o Senhor e que não se curva diante de qualquer outra imagem, diante de qualquer outro Deus? Viver esse comprometimento vai fazer com que eu e você possamos experimentar os milagres que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que a gente possa sair daqui hoje lembrando que Deus, Ele pode nos livrar da fornalha, mas Ele também pode nos livrar na fornalha. E que se nós passarmos, nós precisamos saber, nunca mais esquecer, o quarto homem vai estar sempre com a gente. Ele é o Deus, Marcelo, que vai estar sempre do nosso lado, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E que nós possamos realmente desfrutar da beleza que é viver comprometido em glorificar a Deus. Com que você está comprometido?
Reflita sobre isso nesse momento. Será que nós temos buscado viver os propósitos de Deus para a nossa vida? Na semana que vem, a nossa série, nós vamos estar estudando, começamos no domingo que vem, gente, a nossa série Uma Vida com Propósitos. E essa já precisa ser a nossa oração. Pai, eu quero viver os propósitos que o Senhor tem para a minha vida nessa terra. Eu quero estar comprometido com aquilo que Tu quer fazer, com aquilo que Tu quer realizar.